Bom dia, povo de Deus, ótimo dia, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus te dê graça, sabedoria, entendimento, ótimo dia para você. Hoje, mais um dia da nossa série devocional, nós estamos aí vencendo, hoje é o 10º episódio, eu acho, acredito que sim, estamos quase chegando no fim. E a partir de agora, o negócio vai ficar mais sério. Nós estamos hoje... Eu quero acreditar que nós estamos no 10º episódio. Se eu não me engano, é o 10º episódio. E hoje nós temos um tema que é... A obediência agrada o coração de Deus. Esse episódio, ele é um episódio que eu fiz questão de fazer basicamente no centro do devocional, no meio ali onde a gente está, já com alguns temas, porque parece que para alguns cristãos a obediência ela é um sentimento. Ontem a gente falou um pouco sobre isso. É como se não precisasse obedecer plenamente. É como se fosse um detalhe de uma arte, de uma pintura, fosse um acaso. E a obediência, ela é disciplina. A obediência, ela é um caminho. Ela é um caminho para abrir portais espirituais. Às vezes, não vou falar não, vou deixar a gente ler aqui, tá? Vamos começar nosso devocional. Vem comigo aqui, abre a tua Bíblia, em Colossenses, capítulo 3, versículo 20, a palavra vai dizer em Colossenses 3, 20: Filhos, obedecei em tudo vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. É um texto simples, não tem muita firula, não temos aí dentro desse texto muitas perguntas, muitas questões, mas o que muitos perguntam é o que eu posso fazer para agradar a Deus. No nosso contexto aqui, Paulo vai estar escrevendo a Colossenses e ele vai falar sobre viver de forma plena em Cristo. E a partir do 18 ele vai falar sobre os cristãos e os seus relacionamentos. Ele vai ali ter do 18 ao 25, ele vai tratar sobre o relacionamento. E o que nós podemos fazer para agradar a Deus? Agradar a Deus. Qual a resposta nós vamos ter de Deus? A resposta que Deus vai nos dar será de bênção ou maldição? Eu já quero deixar claro para você que Deus, ele sempre vai responder você e vai te colocar, você que é obediente, no lugar da bênção. No lugar da bênção. Obedecer é difícil? É difícil. É difícil. Tem horas que a gente não quer obedecer? Não quer obedecer. Tem horas que a gente quer fazer a nossa vontade? Tem horas que nós queremos fazer a nossa vontade. Mas obedecer é sacrificial? É sacrificial. Obedecer muda condições naturais? Muda condições naturais. A obediência também, ela muda e restaura sofismas,
desfaz sofismas, mentiras. Sim. Obedecer, obediência, ela tem alguma coisa relacionada à minha vida financeira, prosperidade? Tem. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas hoje, a gente pode entender aqui que o que muitos vão perguntar é exatamente isso. O que eu posso fazer para agradar a Deus? A resposta ela não vai estar em grandes feitos, até porque não há nada que você possa fazer que vá mudar o que Deus pensa, porque Ele olha por dentro de você, Ele olha o que você sente, o que você pensa, o que você está realmente sentindo. Deus sonda o teu coração. Então, palavras bonitas, frases muito bem aplicadas e nada isso, grandes feitos, nada isso vai responder a essa pergunta. Obedecer com simplicidade e verdade é uma resposta que nós podemos dar para agradar a Deus. Obediência sincera é uma das formas mais puras de adoração. E quando falo de adoração eu entendo pouco, pois eu sou levita. E nós entendemos que nós somos muito bons. Nós somos muito bons em franzir o nosso rosto, em fechar os nossos olhos, em chorar, em nos emocionar. Nós somos muito bons em dizer palavras de amor, em declarações românticas ao Senhor. Mas nós somos horríveis e péssimos de arrependimento. Nós somos difíceis de obedecer. Nós somos pessoas que não agradam a Deus quando nós não reconhecemos os nossos erros, quando nós não obedecemos, quando nós não enxergamos os problemas causados pelas nossas escolhas. Nós tentamos de forma sincera agradar e adorar ao Senhor. Só que a adoração a Deus ela não é um convencimento de um ser maior sobre algo, alguma coisa. Porque muitas vezes nós queremos manipular o Espírito Santo com adoração. Você está cheio de problema, todo errado, cheio de dificuldades, com o coração extremamente corrompido. Mas você chegou em um culto, em uma oração, em um momento religioso, um momento ali de devoção. Você se prostra, você chora. E quando sai daquele momento, tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido, e a corrupção junto com você vai embora. E hoje o Senhor me trouxe aqui para combater isso. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus, primeiramente, é a sua sinceridade. Você precisa ser sincero diante de Deus. Você precisa ter sinceridade. Sinceridade de buscar fazer a vontade de Deus. Sinceridade de parar de ser mentiroso. Sinceridade e mudar os teus caminhos, tuas amizades, as tuas falas. Você precisa parar de viver e tentar viver a vida que você não tem e que Deus não preparou para você. O que agrada a Deus?
sinceridade, em primeiro lugar. Sinceridade não tem nada a ver com as pessoas, é você e Deus. Deus me trouxe até aqui nessa manhã para te dizer, um coração sincero, ele muda decretos. O coração sincero muda decretos, muda a opinião de Deus. Coração rendido muda a opinião de Deus. Não sei se você está entendendo isso. Colossenses 3:20, que nós acabamos de ler, ela vai falar, o texto aqui vai falar diretamente aos filhos, mas na verdade, por trás do texto se aplica a todos nós. Deus se agrada quando obedecemos. Não é pela obediência fria, robótica, essa que eu falei, que nós vamos para a igreja e tal, forçada, não. Mas por uma atitude que revela um coração alinhado, puro, obediente e principalmente sincero. Sim, sincero. Mesmo quando não parece justo para você, Deus está fazendo a vontade dele. Mesmo quando parece difícil de obedecer, Deus está fazendo a vontade dele. Mesmo quando você não está confortável, escute isso, Deus está fazendo a vontade dele. Porque a vontade de Deus, ela não nos coloca num lugar de descanso, de conforto sempre. Às vezes, a vontade de Deus é que a gente realmente esteja desconfortável para que haja atrito, conflito. Mas não é conflito de confusão, de briga, não. É conflito das nossas opiniões, das nossas vontades, para que nós possamos mudar, reagir, refazer. Esses dias aconteceu uma situação inusitada comigo, e aí só me veio na mente essa frase no segundo dia, depois que tinha acontecido. Eu disse, poxa Deus, eu estou aqui gravando o devocional, fazendo a tua vontade, servindo na minha igreja, tudo bem e tal. E aí o Senhor me dá aqui um prejuízo, um problema, o Senhor permite que aconteça uma coisa que eu vou ter prejuízo, que eu tive prejuízo. E aí eu pensei bem, analisei, e eu digo, eu estou no centro da vontade de Deus, não estou? Eu não estou me vendo assim, eu não estou aqui dizendo que eu estou bem, estou gravando o devocional, estou fazendo o que Ele quer, e não só por devocional, mas fazendo uma autoanálise da minha vida e do que eu estava fazendo, do que eu estava vivendo antes. Eu não estava agradando a Deus e hoje eu estou agradando a Deus. Então, peraí. Eu estou agradando a Deus, estou fazendo a vontade de Deus, estou obedecendo o que Deus está mandando, mas eu estou tendo prejuízo, eu tive dano, parece não ser justo para mim, é difícil de aceitar. Opa! Deus está fazendo a vontade dele e nem sempre eu vou estar confortável com isso. E então a obediência, ela move o coração de Deus, porque mostra algo profundo, como confiança, como amor e relacionamento. Eu decidi confiar em Deus. Eu decidi confiar em Deus. Eu disse, Senhor, eu tive um prejuízo aqui. Eu tive essa preocupação agora, mas eu acredito que eu estou no centro da sua vontade. E nem sempre o centro da sua vontade vai me colocar em um lugar de conforto. E a minha pergunta para você nessa manhã, o que agrada a Deus? Aqui em Colossenses 3:20, nós vamos ter um termo que já está ali no final do versículo, e o termo agrada no original em grego é euarestos.
euarestos, que significa aceitável, com prazer, algo que gera alegria sincera. Ou seja, quando nós obedecemos, nós damos prazer ao coração de Deus. Não por perfeição, não por intenção, mas porque estamos obedecendo. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21, a palavra vai dizer que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, a palavra vai dizer: obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22, anote esse versículo, importante. Hebreus 13, 21 vai dizer que Deus os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem à vontade, a sua vontade. O que agrada a Deus? Você quer agradar a Deus? Não comece com grandes planos espirituais. E eu vou te dizer aqui eu vou te dar aqui uma técnica espiritual. Eu sempre fui muito analítico nas minhas coisas. Em tudo que eu vou fazer, eu entendo, eu busco entender, por mais que eu talvez não entenda e não faça bem na primeira vez, para depois eu executar. E com o Espírito Santo foi da mesma forma. Nas questões espirituais é do mesmo jeito. O que eu faço? O que eu fiz? Com relação a agradar a Deus e a mudança na minha vida, eu entendi o quê? Com algumas experiências que eu vivi, eu entendi que Deus ele não se agrada de grandes feitos, quando a gente fala de grandes feitos, ou sacrifício, ou tentativa de convencer o coração de Deus. E aí por várias vezes eu tentei mudar grandes coisas na minha vida que eram coisas muito grandes para aqueles momentos. Eram coisas que eu sabia que se eu tirasse ou se eu mudasse, mais na frente eu ia voltar, porque eram coisas que eu não estava pronto ainda. Eu não sei o que você precisa tirar, remover, o que você precisa fazer hoje da sua vida para transformar e entender que vai agradar a Deus. Mas deixa eu dizer, vai aos poucos. Vai devagar. Vai devagar. Comece com planos pequenos. Não comece com grandes planos dizendo eu vou tirar isso, eu vou mover isso, eu vou mudar da água para o vinho de hoje para amanhã. Você vai se enganar, você vai se frustrar, você não vai conseguir. Não estou profetizando isso. Eu conheço pessoas que hoje eles acordaram com um senso muito grande e com uma condução do Espírito Santo muito forte, dizendo eu preciso mudar. E quando eles foram dormir no mesmo dia, acordaram no outro dia, eles acordaram outras pessoas, tentando, buscando mudar. Agora, com a minha experiência que eu tive com Deus, eu entendi que planos espirituais muito grandes, mudanças drásticas na nossa vida, elas são mais difíceis de aceitar. São mais difíceis de você permanecer. Então vá aos poucos. Remova coisas simples. Eu ainda fumo, remova o cigarro. Eu fumo e bebo, remova a bebida. Logo depois você vai tirando o cigarro. Eu não quero aqui citar nenhum tipo de exemplo,
mas esses são os mais simples. Então, você quer agradar a Deus? Comece com pequenos planos espirituais. Vá planejando. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Comece com um sincero sim à voz de Deus. Diga sim para a voz de Deus sempre que o Senhor falar com você. Obediência é a linguagem de quem ama e de quem ama de verdade. Porque obediência é uma prova de amor. Esse é o tema geral desse devocional de julho. E cada dia você vai entendendo que obedecer é amar ao Senhor. É uma prova de amor, porque você obedecer. Viver esses dias a experiência que eu vivi de ter alguns prejuízos, de estar bem, estar no meu lugar e acontecer um problema. E esse problema te atingir, te dar preocupação e tudo, e você entender que não fez nada para estar errado, ou seja, mas enfim, e você continuar obedecendo, que eu poderia muito bem dizer, poxa Jesus, eu estou aqui, estou fazendo, estou obedecendo, estou fazendo o que eu tenho que fazer e o Senhor me dá prejuízo. Então, obediência é a linguagem de quem ama. Eu optei por continuar amando ao Senhor em meio a qualquer tipo de dificuldade. Existe um estudo em psicologia do desenvolvimento que mostra que crianças que obedecem por vínculo emocional e não por medo desenvolvem relacionamentos mais saudáveis e conscientes de propósito. No reino espiritual, quem obedece por amor cresce com intimidade firme. Ontem nós falamos sobre maturidade, sobre a obediência e a maturidade. Então, todos os dias você está crescendo na fé, você está se tornando mais maduro. E quem obedece por amor cresce com maturidade, com identidade firme. Tá? E eu quero encerrar e chegando aqui no final, eu quero falar para você sobre uma pessoa que é Jonas. Mas não é o Jonas da Bíblia, não. É outro Jonas. E aqui nós vamos falar sobre a última carta de Jonas. Dentro da última carta de Jonas, Jonas era um homem de 52 anos. Jonas tinha 52 anos, era respeitador, trabalhador, calado. Vivia em um bairro simples, criava sozinho seu filho de 17 anos, o Caio. Depois que Jonas perdeu a esposa num acidente, nunca mais foi o mesmo. Mas ele tentava. Tentava mostrar um amor como sabia, em silêncio, com gestos pequenos. Nunca aprendeu a dizer, eu te amo, filho. Achava que obediência é cuidado, e cuidar para ele já bastava. O maior desejo de Jonas era que o filho seguisse o caminho certo. Não queria que Caio repetisse sua história. Quantas pessoas a gente sabe que é assim, que pensam, pais, vocês pensam dessa forma. Então orientava, pedia, corrigia com firmeza, mas Caio
se revoltava com tudo. Achava o pai frio, duro, sem coração. Achava suas instruções de controle. Chamava suas instruções de controle, na verdade. E sonhava em sair de casa assim que completasse 18 anos. Jonas começou a perceber que perdia o filho pouco a pouco. Não por falta de amor, mas por não saber demonstrá-lo. Caio o desprezava sem saber. Mesmo sem saber o quanto de si Jonas sacrificava para protegê-lo. Até que um dia, após mais uma briga, o filho gritou, dizendo: "Você não me ama, só quer mandar em mim." Jonas se calou, foi ao quarto e pela primeira vez escreveu algo que nunca tinha dito. Naquela madrugada, Jonas escreveu uma carta, contou tudo, como segurou a mão da esposa no hospital, como chorava escondido no banheiro, como orava por Caio todas as noites e como cada não que ele dava era uma tentativa de salvar o filho de dores que ele mesmo carregava. Terminou a carta dizendo: "Se um dia eu partir sem te explicar tudo isso, saiba, eu te amei, filho. Mesmo quando você me odiou, porque obedecer não é controlar. É proteger sem pedir nada em troca." Na manhã seguinte, Jonas sofreu um infarto no trabalho. Morreu a caminho do hospital. Caio recebeu a notícia em choque. O pai se foi. E a última conversa havia sido uma discussão amarga. Quando chegou em casa, encontrou a carta na escrivania. E ao terminar de ler, Caio, de joelhos, gritou como nunca havia gritado antes. Ele se lembrou de quando o pai dizia: "Leva o casaco." E ele ignorava. Quando o pai ficava até tarde esperando ele voltar da rua. Quando ele dizia: "Você não me entende." Mas nunca tentou ouvir o pai. E tudo mudou, porque ele entendeu que obediência era resposta ao amor, não imposição. No dia do enterro do pai, Caio fez uma escolha. Pegou a carta, colocou sobre o peito do pai e sussurrou: "Pai, agora eu entendo. Eu entendo e eu prometo, vou te honrar com minha vida." Hoje, Caio ajuda jovens que cresceram sem referência paterna e sempre diz: a coisa mais forte que um filho pode fazer é obedecer com amor e por amor. Por isso, alegra o coração de quem ama de verdade. Colossenses 3:20 não é só um mandamento infantil de Paulo para Colossenses. É um retrato de como Deus nos ama e nos instrui, nos ensina. Cada direção de Deus pode parecer para você um confronto, pode ser duro, pode ter percas, pode ser desconfortável, mas vem de um pai que já sofreu o que a gente ainda
vai enfrentar. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Obedecer é dizer: Pai, eu confio no teu cuidado. Deus, mesmo quando eu não entender, eu escolho obedecer. Eu sei que é amor, eu sei que isso é amor. Isso é amar ao Senhor. E hoje eu quero que você declare, faça essa declaração ao Senhor. O meu coração, ele agrada a Deus. Não apenas com palavras, mas com atitudes que mostram que o amor, hoje, o amor, muda a minha obediência e o meu presente para o Senhor é amor. Amém? Vamos orar, querido. Vamos orar e dizer ao Senhor o quanto nós o amamos, continuando obedecendo a Ele. Pai, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor, por momentos que nós não entendemos. Mas o Senhor nos abençoa, o Senhor coloca a sua mão poderosa, nos impedindo, Senhor, de acessar caminhos tortos de morte e nos dando, Espírito Santo, livramento. Deus nos ajuda a mudar todos os dias uma pequena porção para te agradar, por amor, te amando, para te amar com obediência. Espírito Santo, toque cada vida que ouve esse som da minha voz, que assiste esse vídeo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço nessa manhã, ser na minha casa, na minha família. Espírito Santo, traz um espírito de obediência, traz, Senhor, a referência, traz ao nosso coração, Senhor, o entendimento da obediência. Obediência radical, sacrificial, madura. Pai, em nome de Jesus, que o nosso desejo seja te agradar. O nosso maior desejo seja te agradar. Não seja no alimento, não seja no prazer, não seja em nada, mas te agradar seja o nosso maior desejo, Espírito Santo. Que mesmo em meio às percas, em meio ao desconforto, nós possamos entender que o Senhor, Yahvé, o Senhor está no meio, o Senhor está agindo, operando, e no meio das nossas lutas e guerras, Jeová Tissabaô, o Deus da guerra, o Deus, o general de todos os exércitos, irá lutar e pelejar por nossas lutas. Oh, aleluia! Aleluia! Ramandoroko, Sayararamanabash. Espírito Santo, nessa manhã eu coloco em tuas mãos, Senhor, a vida. A vida, Senhor, que precisa entender que a obediência é uma prova de amor. Por mais que conflite com os nossos interesses, por mais que seja prazeroso fazer o que estamos fazendo, por mais que gere em nós ainda mais desejo, prazer, vontade, se não agrada o teu coração, nós devemos largar e parar, Espírito Santo. Deus confronta agora os pensamentos, Espírito de Deus. Oh, xararamandorokobanasiandakalaраmandas. Em nome de Jesus, nós proclamamos agora, espíritos ministradores, visitem essas casas, visitem esses corações, visitem os ambientes. Ei, aramandarase, caramandocoro, menina.
Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mudando o nosso coração e mente, Espírito de Deus. Mudando o nosso coração e mente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Aleluia. Que bom, que bênção. É isso aí. Que Deus te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto sobre você e te traga paz. Até segunda-feira, em nome de Jesus. Shalom, Deus abençoe.